Olá, meu querido, minha querida. Que Deus os abençoe, todos vocês que estiverem assistindo esse canal. Que o Senhor seja com todos vós e que seu Santo Espírito possa tocar profundamente em todos vocês e que todos possam chegar à compreensão da verdade da palavra do Senhor. Hoje estou aqui mais uma vez para falar mais um pouquinho da palavra do Senhor. E quão bom é falarmos da palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: quão bom e conformoso é aos pés daqueles que anunciam as boas novas, que trazem a paz. E as boas novas é Jesus Cristo, que Ele veio a este mundo em carne e osso, que Ele veio, que aqui Ele viveu conosco e que Ele se entregou por nós todos na cruz e morreu por nós, pelos nossos pecados. E agora, pela sua graça, pela sua misericórdia, através da sua morte na cruz, nós podemos todos ser salvos em Cristo Jesus. Basta nós procurarmos entregar o coração a Ele e viver conforme a sua palavra. Meus queridos, sabemos que hoje em dia muitos pregam uma coisa, outros pregam outra. Há tanta religião no mundo e às vezes a pessoa fica confundida e não sabe qual é a realidade das coisas. Qual está falando a verdade, qual está indo, né? E fica complicado, ainda mais para aqueles que não têm muito conhecimento da palavra do Senhor. Hoje eu quero ler uma lição no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 17. Mas antes de eu ler, fazer a leitura e dar a explicação do tema, que essa lição é muito importante para nós e de grande interesse a gente entender essas coisas. Porque tem coisas que a gente não entende e às vezes as pessoas distorcem, a gente acaba sendo enganado e a palavra diz que o povo perece, né, por falta de conhecimento. Então conhecimento é muito bom, é importante a gente ter conhecimento e sabedoria dentro da Sagrada Escritura. E a sabedoria não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus, é um dom de Deus. Então que nós possamos orar para que Deus nos dê esse dom da sabedoria, para nós entender, o Espírito Santo abrir nossos olhos, porque Jesus disse que o Espírito Santo, a sua função era de guiar na verdade, ensinar a verdade e consolar o povo. Então a função do Espírito Santo é essa, é nos guiar no caminho certo e nos mostrar toda a verdade. Antes de eu fazer a leitura da lição, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam compreender as verdades do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 17, diz assim: o título da lição, o tema: a santificação do sábado. A santificação do sábado. Jeremias, capítulo 17, verso 19. Vocês podem estar abrindo as suas Bíblias e acompanhar nesse livro que eu estou falando, de Jeremias, nesse capítulo 17, verso 19, que vocês vão entender o que eu estou falando. Não estou falando de mim. Eu sou adventista do sétimo dia, guardo o sábado, porque sei que é o quarto mandamento da lei de Deus. Sei que é correto porque a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, ela nunca foi abolida. As leis que foram abolidas depois da morte de Jesus, no Novo Testamento, são as leis cerimoniais. As leis civis e cerimoniais do tempo de Moisés, mas não as leis dos 10 mandamentos. Tem uma separação aí. Isso nós vamos ver em outros vídeos depois que eu vou fazer, também explicando que lá no Novo Testamento comprova que Jesus, os discípulos, eles guardavam o sábado. O sábado nunca foi abolido. E a Bíblia nos ensina também que nós devemos adorar o domingo ou guardar o domingo como o sétimo dia da semana, que não existe nenhum vestígio na Bíblia sobre isso. O domingo nem na Bíblia existe. O que tem na Bíblia é o primeiro dia da semana. A semana é feita de 7 dias, de 1 a 7. E existe o primeiro dia, o segundo dia e vai até o 6º dia. E o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Não existe domingo na Bíblia.
Mas sábado é o que mais tem na Bíblia, você vai encontrar em todos os lugares. E aqui diz assim, a santificação do sábado. Vou fazer a leitura. Assim me disse o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. E disse-lhes, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi o quê, meus queridos? Ouvi a palavra do Senhor. Presta atenção. Vós, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor. De novo. Assim diz o Senhor. Guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, e nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Vamos dar uma pausa aqui, meus queridos, para não ficar tão grande. Perceberam, meus queridos, a essência da coisa? Como que é as coisas aqui em Jeremias? Assim diz o Senhor, e ele fala duas vezes, assim diz o Senhor. Então é o Senhor que está dizendo, não sou eu, não sou ninguém, não é ninguém. É o próprio Deus que está dizendo. Assim diz o Senhor. Está dizendo para o povo de Judá e para o povo de Jerusalém, moradores de Jerusalém, naquela época. Não tireis carga de vossas casas, ou seja, não carregar nada, nenhum móvel, nada, não fazer nenhuma mudança. Hoje seria fazer uma mudança, né? Mas ele está dando uma ordem ali, não tireis carga, não fazeis essa mudança, não fazeis mudança no dia do sábado, porque é o dia do Senhor. Antes santificar esse dia. Então, meus queridos, o sábado sempre foi um dia santo. Desde que Adão foi criado. Porque 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, diz lá em Gênesis. E no 7º ele descansou e abençoou e santificou. Ele já havia santificado no começo de tudo. Depois ele vem para Moisés e dá 10 mandamentos nas tábuas de pedra. E o 4º mandamento é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. E aqui ele confirma em Jeremias 17. Não tireis carga de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Então, assim como Deus deu os mandamentos para Moisés lá quando o povo saiu do Egito, no Monte Sinai, e o 4º mandamento era o sábado, não podia se fazer nada. Aqui ele vem relembrando o povo no tempo de Jeremias, que é um tempo já no futuro, bem mais avançado já se passou já se passou o tempo lá do povo de Israel, né, que estava no deserto, que está na terra prometida e tal, e agora em Jerusalém. Então Deus fala isso para o povo aqui, em Judá. Vós, reis de Judá. Então ele está falando com os reis de Judá e com toda Judá e com todos os moradores que moram em Jerusalém, sendo de Jerusalém ou não, sendo povo de outro lugar ou não, estão habitando dentro de Jerusalém, que guardem o sábado. Aqui ele está dando uma ordem. Mas tem uma coisa, queridos, aqui embaixo, continuando a lição, tem uma coisa, né? Que se diz assim, mas, quando temos a palavrinha mas, podemos ver que alguma coisa se sucedeu, né? Que alguma coisa houve de alguma modificação, ou houve alguma alteração, ou houve alguma coisa a mais. Então, está dizendo, mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas, antes endureceram a cerviz
para não ouvirem e para não receberem a correção. Aqui que está o negócio, meus queridos. É triste, porque o povo não deu ouvido. O povo não quis saber. Deus usou o profeta para pregar, para mandar a tua palavra para o povo. E o povo fez pouco caso. O povo não deu ouvido. Não inclinou a sua orelha para ouvir. Não abaixaram a sua cerviz. Endureceram sua cerviz. Para não ouvir e para não receber a correção. Será, pois, aí diz o profeta, né? Em nome de Deus, ele diz: será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo carga pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos. Ele e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Então Deus aqui ele faz uma promessa. Se, pois, diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo carga pelas portas da cidade, então Deus fará que entrará naquela cidade reis e príncipes, sobre o trono de Davi, andando em carros montados em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e a cidade será habitada para sempre. Então Deus faz uma promessa aqui: se vocês se converterem, pararem de ser rebelde e me obedecerem, então a cidade será habitada. Então essa é uma bênção que Deus está prometendo para eles, se caso eles andarem conforme as suas ordenanças, conforme as suas ordens, conforme a sua vontade. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies das montanhas e do sul, trazendo holocausto e sacrifício e oferta de manjar e incenso, trazendo igualmente sacrifício de louvores à casa do Senhor. Mas, de novo aqui, mais uma vez, Deus repreendendo o povo aqui. A palavrinha que muda tudo, mas, né? Mas, ou seja, ou o povo obedece, ou o povo não obedece, né? Deus deixa o ser humano com seu livre-arbítrio. Deus, ele manda a sua palavra, ele pede para que guarde seu dia, mas ele não força a ponto extremo. Deus não vai fazer isso. Deus, ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Então, ele deixa o ser humano fazer aquilo que ele achar melhor. Claro que Deus quer que ele obedeça, para que ele não pereça, para que ele receba as bênçãos que ele tanto quer dar. Mas, aí tem essa palavrinha aí, né? Deus deixa conforme o seu livre-arbítrio. Então a pessoa vai escolher o que ela realmente quer fazer. Então, mas se não me deres ouvidos, para santificar o dia de sábado e para não trazer carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então, Deus respeita o livre-arbítrio e se eles não guardarem o sábado, não vão guardar. Mas só que tem um problema. Eles vão sofrer as consequências. Eles vão ter um castigo. Ele dizendo aqui através do profeta, né? Dizendo o Senhor através do profeta Jeremias. E ele diz assim: quando alguém entrar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, se vós não guardar os meus sábados, eu acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Ou seja, Deus irá castigá-los. Deus irá fazer juízo. Por quê? Não porque Deus é mau, mas é porque Deus é Deus. E Deus quer santificar o seu povo. E Deus está dando uma ordem e eles estão desobedecendo. E Deus é santo. E o pecado não pode habitar
com o santo. Ou seja, a luz não pode habitar com as trevas. E Deus, Ele sempre deu um jeitinho de exterminar o que não era bom. Eliminar o pecado. Deus sempre dava um jeito de tentar eliminar o pecado e destruir aqueles que eram abomináveis, como a gente vê lá na história do Velho Testamento, que muitos povos eram destruídos porque eles eram idólatras, pecadores e não queriam saber de Deus. Eram terríveis, de bocas terríveis, pensamentos terríveis, sanguinários, idólatras, assassinos. E Deus sempre dava um jeitinho de exterminá-los. Eles eram anátemas, abomináveis. Então, meus queridos, fica aqui a dica. Livro de Jeremias 17. Confirmação de Deus com o seu santo dia, o dia de sábado, que não se devia fazer nenhuma obra, nem carregar carga, nada, mas guardar o santo dia do Senhor. Porque o santo dia do Senhor está no 10 mandamento, e ele é o 4º mandamento. Santificai os meus sábados. É o 4º mandamento da lei do Senhor. Que Deus os abençoe, que vocês possam também tomar a atitude de guardar o dia santo do Senhor, porque o sábado é o verdadeiro dia do Senhor, é o 7º dia do Senhor. O domingo é o 1º dia da semana. Que ninguém vos engane. A palavra é muito clara. E quando a gente lemos lá também no Novo Testamento, encontramos muitas passagens a favor do sábado, a favor da lei de Deus. Romanos mesmo, ele exalta a lei de Deus, que é os 10 mandamentos. Então, meus filhos, fique com Deus, Deus os abençoe. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém.